Eu sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, uma consultoria especializada em recrutamento, seleção e desenvolvimento de talentos para empresas e organizações no Brasil inteiro. Esse é o nosso Agile Talks, o podcast da Agile People Solutions, que pretende ser uma plataforma de conexão com pessoas interessantes que tenham repertório e histórias sempre conectadas com o mundo do trabalho e que possam ser fonte de inspiração, de provocações, de evolução para todos nós. E hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui não só uma convidada, mas uma amiga. A trajetória dela é muito conhecida por mim e por isso eu fiz questão de trazê-la aqui para contar para vocês uma série de passagens muito interessantes que eu tenho certeza que todos vão gostar. Ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher curiosa, ela é uma mulher arrojada, e é assim que ela toca a vida dela, é assim que ela vem construindo uma carreira sólida, consistente, de muito sucesso e crescimento constante. Ela é a Fernanda Pires. Fer, seja muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, estreando essa nova etapa aqui do nosso podcast, essa nova temporada do Agile Talks. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Eu amei esse convite. Que bom falar com você, que bom fazer parte dessa nova fase, dessa nova plataforma do Agile Talks. Bem, com essa apresentação ficou até difícil eu me apresentar agora. Queria agradecer o convite e começar falando um pouquinho quem eu sou, quem é a Fê Pires, e me apresentar para todos vocês. Bem, eu sou a mãe da Giovana. Eu tenho 42 anos, eu sou canceriana, sou uma amante de viagens, eu adoro conhecer gente, tá? Amo conhecer gente, amo sentar na mesa de um bar, em um restaurante novo, tomar um bom vinho e praticar esportes. Estou numa fase muito boa da minha vida, praticando esportes, equilibrando minha vida pessoal e a vida profissional, e isso tem me feito muito bem. Eu sou de Londrina, sou do Paraná, mas eu já estou fora da cidade há um bom tempo. Hoje moro em São Paulo, cidade cheia de oportunidade, a qual me apaixonei, moro aqui e sou muito feliz. Bem, Gabi, você falou um pouco, né, de várias experiências, né, várias passagens. A minha vida é marcada por muitas mudanças, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Talvez por isso que eu seja tão conectada com inovação, com fazer as coisas de uma forma diferente e com transformação. Eu adoro essa palavra transformação. Eu acho que ela faz parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional também. Como você sabe, né, mas contando para o pessoal aqui, eu me tornei mãe muito jovem, né, então eu tive que fazer escolhas importantes na minha vida desde muito cedo. Sempre gostei muito de estudar, mas foi com a chegada da Giovana que eu tive que olhar para a minha carreira de uma forma um pouco mais estruturada, olhar para a minha carreira de uma forma diferente, né, do que até mesmo eu estava planejando lá no passado. Então, essa sou eu, mãe da Giovana, né, pessoa que gosta de gente, né, em poucas palavras. Que delícia, Fer. Eu ia te pedir justamente para começar a nossa conversa contando um pouco da tua história. E muito obrigada, então, por compartilhar já essas primeiras passagens que foram, sem dúvida, a base, o motor, né, enfim, o combustível de muita coisa na tua vida. Eu queria te pedir para compartilhar com a gente como foi o início da sua carreira no sentido de o que você pensava, o que você sentia, quais eram as emoções que passavam por você, que estava ali batalhando por conquistar coisas, ter realizações, entregar resultados, crescer e tudo mais. Nós nos conectamos aqui com pessoas que estão em diferentes posições, em diferentes empresas, né, no Brasil inteiro. Então, tenho certeza que muitas também estão em início de carreira e vão gostar de ouvir um pouco das suas contribuições nesse sentido. Bem, falando de carreira, eu sou comunicóloga e marqueteira de formação. Então, eu iniciei a minha carreira trabalhando na área, né, lá na área de comunicação, na área de marketing, e lá atrás eu tinha o sonho de crescer nessa área, né, de me comunicar com pessoas e com empresas, fazer negócios, vender produtos, né, utilizando todo o conhecimento da área de marketing. Lá atrás eu passei pelos segmentos de telecom e de saúde,
E depois eu fiz uma migração para o varejo e real estate com administração de shopping center, né? E sempre nessa área de marketing e comunicação. Foi nesse último segmento de varejo e real estate, administrando shopping, que eu consolidei minha carreira, onde eu fiquei durante 15 anos. Comecei como gerente de marketing, só que fui evoluindo, amadurecendo, conhecendo um pouco mais sobre o negócio. E aí que eu acho que foi a grande virada, tá? O meu movimento foi bastante interessante. Geralmente as pessoas, elas seguem generalistas e vão para um caminho mais especialistas. O meu foi inverso. Eu comecei especialista na área de marketing e comunicação e eu migrei para uma posição mais generalista, mais focada em business, mais em negócio, mais em gestão, mais de entender o negócio como um todo. Então as pessoas me perguntam, mas como foi isso? Você saiu de marketing, foi para gestão, foi virar gestora de negócios, foi virar diretora de operações, como funciona isso? Foi exatamente com esse movimento, né? Eu saí de uma especialização e fui para uma generalização e fui ampliando o repertório, somando conhecimento e dei uma grande virada na minha carreira. Então lá atrás eu tinha a ideia de seguir numa área de marketing, chegar numa diretoria de marketing, migrei totalmente, mudei totalmente no meio do caminho e hoje eu atuo também com marketing, eu uso todas as ferramentas de comunicação, mas eu olho negócios como um todo. Faço gestão de negócios e gestão de pessoas. E para mim foi super interessante. Muita gente pergunta como é isso, como funcionou, quais os skills, o que eu tive que buscar. As coisas foram acontecendo para mim, né? Eu acho que a experiência, a prática, os projetos os quais eu participei me ajudaram muito a tomar essa decisão. E depois de gestão de shopping center, né, em posições como gerente de marketing no início, depois gerente geral, superintendente, liderando vários projetos, eu estou atuando como diretora de negócios e operações, como eu falei, num segmento de self-storage, com um grande desafio de turnaround, vendendo a empresa, né, preparando a transição para a saída dos acionistas atuais para a entrada de um novo grupo. Então, só por essa passagem você consegue notar que tem muita mudança na minha história, né? Eu começo numa área, eu mudo, né, e amplio, viro mais generalista, lidero vários projetos de turnaround, então sempre buscando e fazendo mudança. Fer, e eu tenho certeza, né, lógico, que os conhecimentos que você foi acumulando, somando ao longo da tua carreira são inúmeros, mas eu queria que você destacasse alguns conhecimentos, habilidades, experiências que tenham sido essenciais para você conseguir fazer essa caminhada, né? Pensando em pessoas que estão em fases parecidas com a que você estava naquela época, ou mesmo pessoas que já estão em fases mais avançadas, mais parecidas com a tua fase atual de carreira. O que você destaca como conhecimentos, habilidades e experiências que tenham sido fundamentais para você, principalmente como gestora de pessoas, né? O que você considera que foi marcante aí na tua passagem, na tua história até aqui? Bem, eu já liderei muitos times, muitos projetos, muitas pessoas diferentes, né? E fui aprendendo muito ao longo desse tempo. E eu acho que um bom líder, né? Uma boa líder, precisam de 4 coisas essenciais, tá? Muito menos relacionado com skill técnico e técnica e área e formação, e muito mais relacionado com comportamento. Então, primeiro de tudo, né, acho que uma boa liderança precisa ser aberta à mudança. Né? Eu vim falando de mudança, 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 você vai ouvir durante o nosso papo, com certeza, várias vezes essa palavra, mas um bom gestor, um bom líder precisa ser aberto à mudança. Acho que esse é o principal passo. A adaptabilidade é muito importante. Mudar, né? Agir rápido, olhar cenário, fazer leitura, se adaptar, isso é essencial. O segundo ponto é aprendizado contínuo. Acho que a gente precisa ser humilde, suficiente e aprender sempre. Aprender com as pessoas que estão à nossa volta, aprender com os nossos clientes, aprender com os nossos parceiros, aprender com todo mundo. Então, aprendizado contínuo é super importante. O terceiro ponto, que tem a ver com a minha formação, eu acho que me dá uma vantagem competitiva, é saber se comunicar. Então, quem se comunica bem consegue chegar a lugares assim que a gente não imagina. Acho que comunicação é super importante. E o quarto é gostar de gente. Ninguém lidera pessoas, lidera negócio sem gostar de gente, porque um líder faz as pessoas fazerem felizes,
faz as pessoas fazerem bem feito. Então, acho que é esse o papel de uma liderança. Fer, já são 17 anos em posições de gestão de negócios e pessoas, né? Então, acho que você já trouxe muito do que são os pilares para o sucesso nessas funções, nessas posições, nesses desafios, mas eu gostaria que você pensasse se existe algo além adicional que você percebeu em função das tuas mudanças, que era algo que você sempre replicava. Tem alguma coisa que você leva contigo desde o início porque sempre funciona? Eu acho que tem muito a ver com esses 4 pilares que eu mencionei, né? Essa paixão por mudança, né? Que é super importante. E o outro ponto é a questão da comunicação, sabe? Eu sou relações públicas, então minha formação inicial, a primeira lá atrás, a minha graduação foi em RP. E relacionamento é a base de tudo, né? Eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a me comunicar, né? E as pessoas perguntam, mas você se comunica bem, você fala bem, você tem uma boa oratória, obviamente você não é uma pessoa tímida. Não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa super reservada, super contida, e eu aprendi com comunicação, né? Como fortalecer os relacionamentos, né? Porque isso tem a ver com a minha formação. Então, eu sempre usei uma boa comunicação para me relacionar e para me comunicar com todo mundo. E isso eu trago desde quando eu comecei lá como analista até hoje como uma diretora de empresa, né? E essa curiosidade, essa vontade de mudar, essa questão de enfrentar o novo, acho que isso é muito forte. As outras coisas vão somando, né? As outras coisas são importantes no papel de liderança, mas ao longo da minha carreira, esses 2 pontos. Não ter medo de mudança, e aí você falou um pouco de coragem no início, eu acho que eu tenho essa coragem, e saber me comunicar. Usar o marketing, usar a comunicação, usar os bons relacionamentos como ferramentas para fazer negócio, para fazer gestão de pessoas, para poder construir pontes, né, e alcançar objetivos. Então, acho que esses 2 pontos aqui sempre me acompanharam, né, ao longo de toda a minha carreira. E acho que curiosidade, sem dúvida, também te defini por isso no começo. E comunicação são habilidades dificilmente replicáveis na sua essência por qualquer tipo de inteligência artificial que não seja a própria inteligência humana, né? Então, sem dúvida, são 2 bases aí que todos nós precisamos desenvolver para conseguir gerar impacto, inclusive, né, no trabalho, conseguir alcançar objetivos no trabalho e na vida como um todo. E eu acho que um ponto super importante, até para puxar um gancho aí nesse tema, várias pessoas falam, mas eu não sei me comunicar, não sei falar em público. Gente, comunicação é técnica, se aprende, né? Tem algumas pessoas que nascem com algo a mais, ou que nascem com uma desenvoltura, ou têm um talento mas é pura técnica, você entendendo o processo de comunicação, né? Para quem é o teu público, o que você vai falar, qual é a mensagem, como adaptar, né? Você se planejar, né? Ter um planejamento de comunicação te ajuda muito, seja para uma comunicação direto ao público, seja uma comunicação mais relacional, seja uma comunicação mais formal, mais empresarial. Então, assim, é técnica. E, de fato, você se comunica bem, né? Independente do público que você tem à sua volta, isso faz toda a diferença, né? Mesmo citando inteligência artificial, né? A gente tem aí várias ferramentas, a gente fala-se muito disso, a gente até pode comentar depois um pouco sobre isso. Se você não se comunica bem, se você não coloca exatamente o que você quer, se você não faz um bom prompt, ela não vai te devolver o que você precisa. Então, passa tudo por comunicação, como você se comunica, como você fala, como você escreve, como você passa uma mensagem. Então, isso é super importante, né? E curiosidade, você tem que ser curioso, você tem que buscar, você tem que, né, descobrir coisas novas e não ter medo, ter a coragem. Eu acho que realmente isso é inerente ao ser humano, né? Eu acho que ninguém é melhor do que o ser humano, né? Nada melhor do que o ser humano consegue fazer isso e se dedicar para isso. E tenho certeza também que uma das tuas fontes de conhecimento, das tuas fontes de energia, de inspiração, é ser uma pessoa super diversa, no sentido de estar sempre aberta para novos hábitos, cultura, tipos diferentes de música, livros, filmes, séries, lugares, comidas, etc.
assim como esse prazer, essa alegria de poder conviver com pessoas muito diferentes de você mesma e diferentes entre si, né? E aí eu queria te perguntar, é, como que você enxerga, ah, hoje existe um grande questionamento a respeito de diversidade geracional nas empresas, né? Nos times, nas empresas em geral. Como que você enxerga isso, a diversidade geracional, e como que você atua como líder, tendo contigo, ah, ao lado, que reportam para você ou acima de você, pessoas que pertencem a diferentes gerações e que por isso podem ter estilos muito diferentes. Podem porque nada é hermético, né? Mas considerando as diferenças entre as gerações, como você atua nesse sentido e quais são as suas percepções a respeito? Bem, falando de pessoas não há regra, né? Então a gente tem que considerar isso. Diversidade como um todo, Gabi, é um tema que me interessa demais, tá? Não tem como gostar de gente sem conhecer, sem valorizar as diferenças e as riquezas de cada um. Então eu parto desse princípio. Eu preciso conhecer as pessoas e valorizar o que elas têm de diferente, para poder aprender, para poder me relacionar e para poder até mesmo trabalhar junto, né? Depois que eu me tornei líder, eu busquei me capacitar, né, sobre diversidade, tentar entender um pouquinho mais sobre esse mundo, para poder formar times mais diversos. Eu realmente acredito que esses times diversos são mais criativos, são mais produtivos, são mais corajosos, que eu acho que isso é super importante, e trazem mais resultado, né? E eu, como pessoa, sou aberta. Gosto dessa conexão com o mundo, né? Gosto dessa coisa do novo, gosto de transitar em universos diferentes, não gosto do padrão, né? E eu busquei trazer isso para o meu ambiente profissional também. Então, me tornando livre, eu fui me capacitar para entender um pouco mais, saber como que eu posso formar time mais diversos. Porque não adianta só formar o time, você precisa formar, você precisa acolher, você precisa desenvolver e você precisa direcionar, né? E nem sempre você tem o lugar de fala, ou a vivência, ou o conhecimento sobre, né, aquele específico tipo de público, ou tipo de colaborador, para poder direcionar. Então, o conhecimento ele é importante, eu busquei me capacitar para isso. Meu time atual, por exemplo, eu tenho colaborador de 22 anos e eu tenho colaborador de 60 anos, todo no mesmo grupo, na mesma área de negócios. E a troca ela é incrível. Eu acredito muito nisso e eu me divirto com essa troca, eu aprendo todos os dias com essa troca, né? É um mix de senioridade com irreverência, de firmeza com leveza ao mesmo tempo, de responsabilidade com agilidade, que me agrada muito, né? E certamente, né, deixa a discussão mais criativa, deixa a discussão muito mais interessante, as soluções são muito mais assertivas, né? E eu confesso que a gente dá muita risada também, é divertido, né, trabalhar com pessoas diferentes. A gente dá muita risada, principalmente com o público mais jovem ali, esse colaborador de 22 anos que eu tenho, a gente fica conversando no fim do dia, quando tá todo mundo cansado, já ninguém aguenta mais nada, todo mundo na mesma mesa conversando, e ele solta, a gente fala, não sei o que, abre no Word, ele solta, Word? O que é Word? Ele nunca usou o Word, eu falo, como assim, você não sabe o que é Word? Não, não sei o que é Word, me mostra aqui. Ou a gente está lá anotando, fazendo um to-do, né, pontos importantes para a semana, ele fala, nossa, que inovação, né? Como é legal anotar esses itens da semana num caderninho, pode ajudar na minha organização. Então, coisas básicas que a gente faz a vida inteira, esse público não conhece, não vivenciou, porque tem outros estímulos, outras experiências e usa outras ferramentas. Então, é uma troca deliciosa, eu acho que é um aprendizado contínuo, e acho que todos deveriam experimentar, né? Tem regra, tem receita de bolo? Não, pessoas são diferentes, né? Os desafios são diferentes e, principalmente, a cultura das empresas, elas são diferentes. Então, depende muito de quem está inserido onde e como a gente vai construir isso junto, tá? Mas, de novo, reforço a comunicação, reforço o saber ouvir, reforço em aprendizado, reforço humildade para poder construir esse trabalho em equipe, para poder
lidar no dia a dia com pessoas de conhecimentos, histórias, referências tão diferentes, né? Mas eu tenho time diverso, e especialmente em diversidade geracional, e digo que assim, eu sou a pessoa que mais aprende no dia a dia com eles, né? Então, acho que depende muito do contexto, mas é um ambiente de constante aprendizado. Quando você ouve que é muito difícil fazer a gestão das pessoas dessas novas gerações, que essas novas gerações não têm resiliência, não têm paciência, não querem se dedicar, não querem aprender, são imediatistas, etc. O que você responde? Bem, de novo, acho que não tem regra falando de gente, mas sim, é uma geração mais imediatista, é uma geração menos fiel do que as gerações anteriores, né? É uma geração diferente. Não tem, de novo, receita de bolo, mas eu sempre respondo, vamos pagar para ver? Eu acho que se a gente tem a capacidade de influenciar, né, de inspirar, impactar também essa geração, a gente consegue a mobilização. Depende muito do propósito, depende muito do que a gente está buscando, depende da solução que a gente precisa entregar, né? E depende muito da liderança. Líderes que não conseguem se comunicar e se conectar com esse público, né? Não conseguem mostrar o porquê daquilo lá, não conseguem inspirar, não conseguem direcionar, dificilmente vão conseguir e dificilmente vão ter paciência de trabalhar com essas pessoas com tão pouca paciência, né? Por conta de uma situação geracional. Mas no meu caso, como eu, né, me provoco todos os dias para isso, né? Eu falo, vamos pagar para ver? Vamos ver se eu consigo ou não liderar, vamos ver se eu consigo ou não mobilizar, e vamos ver se a gente consegue ou não fidelizar, mesmo que um pouquinho, esse público, né? Para o resultado, para o que a gente está buscando, para o que a gente quer em conjunto. Eu não acho que tem espaço para essa nova geração em empresas sem propósito, empresas que não têm causa, empresas que o discurso esteja desalinhado com a prática. Não acho que tem espaço. Acho que é um namoro de curto prazo, tá? Mas eu acho que empresas que têm propósito e líderes que conseguem fazer essa mobilização, essa capacidade de mobilizar tão importante de um líder, eu acho que sim, é possível esse trabalho em conjunto. Aí agora, antes da minha próxima pergunta, você me deixou curiosa para saber exemplos de como mobilizar. O que você pensa quando você lembra dos projetos que você conduziu, das experiências que você teve, dos resultados que você alcançou? O que fez ou como que você mobilizou as pessoas, como que você estimulou e incentivou as pessoas a fazerem algo bem feito, né? Gabi, assim, hoje as pessoas falam, mas o que você acha que dá tão certo? Qual é a diferença? Como que você atua em grupo de operações, com equipes tão grandes, tão, né, diferentes, né, que tem que bater o bumbo todos os dias? Eu acho exatamente que essa capacidade de mobilizar, para mim, é o como que faz a diferença. A proximidade. De novo, a comunicação presente aqui, né, o como eu me comunico com esse público, seja com a geração mais nova, seja com grandes times, seja com time de operação, como você comunica, adaptando a mensagem, adaptando a forma como você trabalha junto com eles, e a proximidade. Acho que eu sou uma pessoa muito presente, eu sou uma líder muito parte do processo, tá? Eu acho que mostrar que você está junto faz toda a diferença. Eu acho que essa proximidade, né, se comunicar, estar próximo, dar os estímulos corretos, ter transparência, dizer sim, também saber dizer o não, numa proximidade faz toda a diferença. Eu acho que proximidade gera mobilização, né? Líderes muito distantes, de líderes que ficam atrás do computador, somente olhando os números e indicadores de performance, que eu faço muito, eu preciso, todo mundo precisa, a gente, né, busca o resultado. Mas não é só isso, né? Você não mobiliza pessoas atrás da tela do computador ou só mediante indicadores. Você mobiliza a pessoa estando à frente, estando próximo, colocando a cara a tapa, de fato liderando. Então, eu considero isso, essa proximidade, essa forma de comunicar próximo, essa forma de se colocar no lugar, né? Tentar sentir o que eles sentem na ponta, o que eles sentem de dificuldade no dia a dia.
me ajuda nessa habilidade de mobilizar. Excelente. Eu sei que a questão da diversidade, não só geracional, mas diversidade da forma mais ampla possível, sempre foi uma pauta, ou é uma pauta relevante para você há muito tempo, na sua vida de forma geral, genuinamente, e que você obviamente aplica e transfere para o trabalho. Então, além da questão de diversidade geracional, eu sei que você também criou ações, campanhas, projetos, hábitos, práticas para buscar incentivar, aumentar, ampliar diversidade em vários momentos na tua carreira. Se você puder compartilhar alguns exemplos de práticas que você considera replicáveis e eficazes, seria muito bom. Realmente diversidade é um tema que está bastante presente. Eu acredito que pelo simples fato de ser mulher, ter sido mãe solo, jovem, ter nascido de uma família simples, trabalhadora, fez com que eu fosse um pouco mais crítica com relação a esse tema, né? Até buscasse entender mais. Quando você começa a sonhar grande, né, Gabi, você olha para cima e vai buscar suas referências, vai escolher suas pessoas, né, suas inspirações, e você vê poucas mulheres ocupando o topo, é muito decepcionante, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a olhar para cima, comecei a sonhar grande, e olhava para cima e via poucas mulheres, né, ocupando o topo, nas empresas onde eu trabalhava, ou fora delas, e no mundo, isso me dava um desconforto enorme. Eu ficava muito desconfortável, né? E aí eu comecei a falar, eu quero quebrar o padrão. Eu quero quebrar o padrão do homem branco, engravatado, ocupando posições de liderança. Então começou aí o meu desconforto e o meu posicionamento crítico com relação à diversidade, né? Em querer fazer diferente, em querer também lutar essa luta, só que essa luta passa sobre discussão de oportunidade, sobre discussão de diversidade, de inclusão, né? E por isso eu fui me qualificar e estudar um pouco mais sobre o tema, para também poder fazer parte de discussões, liderar projetos, criar ação, sair do discurso e ir para a prática nesse tema, né? E aí, como uma autodidata, buscando conteúdos, como é que você se letrou nesse sentido? No primeiro momento, autodidata, muito conteúdo, muita leitura, seguindo pessoas chaves, pessoas relevantes, estando com pessoas diferentes de mim. Isso é super importante. A vivência, ela é muito rica. Mas eu também tenho alguns cursos na área de ESG, tá? Eu tentei focar em cursos sobre impacto social e também diversidade nas empresas, para ter um pouco mais de base, um pouco mais de teoria, um pouco mais de informação com chancela para eu poder passar isso para frente, para eu poder comunicar, né, de uma melhor forma. Eu liderei alguns projetos de impacto social e liderei alguns comitês de diversidade nas empresas onde eu atuei, né, usando esses conteúdos, esses conhecimentos que eu busquei, mas usando toda essa vivência, né, de estar sempre conectado com pessoas diferentes, com histórias diferentes, com conteúdos diferentes, né? Esse tema, Gabi, parece bastante batido, diversidade nas empresas, mas na realidade são poucas as empresas que realmente têm a coragem de priorizar o tema, tá? Real, genuinamente, né? E poucos são os líderes que conhecem sobre o tema, né? E aí, se você não conhece sobre o tema, como que você vai liderar, né, diferentes gerações? Como que você vai liderar pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes classes sociais? É difícil, né? Se você não conhece, você recua e não quer falar sobre o tema. Então, assim, a minha principal dica é, se você precisa começar de algum lugar, né, primeiro, comece pela educação, né? Conhece primeiro, né? Se educando, fazendo essa busca pelo conhecimento e depois educando e conscientizando as pessoas. As pessoas ainda precisam de informação e conteúdo sobre esse tema nas empresas para poder evoluir nessa temática e a gente conseguir, de fato, chegar onde a gente precisa estar, que a gente ainda não está. Sim. E isso é constante, né? Isso é eterno, porque a diversidade, ela é viva, né? Então, tem muitas coisas novas que vão surgir ao longo dos próximos muitos anos, que tomara que a gente esteja aqui para ver. E aí, essa necessidade de educação permanente é constante. Constante. Né? E também está relacionado com a abertura ao novo. Se abrir para o que é diferente, né? Eu acho que faz parte aí de um pilar importante dos líderes e dos gestores, e também tem relação direta com essa questão
né, da diversidade. Né? Se eu não estou aberto, se eu não conheço, eu não me relaciono, eu não priorizo, eu não incentivo. Com certeza. E aí eu queria fazer uma conexão desse tema, mas não somente dele, também de toda a tua experiência, com a criação e desenvolvimento de times de alta performance, que é algo que todas as empresas querem, buscam, procuram, mas nem sempre é possível ou viável, ou quando se alcança, a sensação é de que não é algo perene, né? Ou algo que não se perpetua por muito tempo. É muito difícil manter um time em alta performance por um longo prazo. E aí eu gostaria que você, então, nos dissesse o que você considera essencial, o que você considera que deu certo, o que aconteceu nos momentos em que você olhou e falou, não, consegui, formei, desenvolvi, estamos alcançando excelentes resultados. Esse time é um time de alta performance, mas começando pela sua definição. O que é para você um time de alta performance? Bem, para mim, um time de alta performance é um time solucionador de problema e que sabe trabalhar junto. Eu acho que existem inúmeras definições, né? Acho que essa time de alta performance já passou por vários momentos, só que a gente vem evoluindo e né, as empresas vêm evoluindo, o mercado vem evoluindo, as pessoas vêm evoluindo, as necessidades estão evoluindo. Eu acho que essa definição também precisa se atualizar. Na minha opinião, é time que resolve problema e que sabe trabalhar junto. Acho que estrelas solitárias já não cabem mais dentro do universo, entendeu? Acho que só talento já não é mais suficiente. Ou só currículo, né? Só certificação também não é mais suficiente. Há um tempo atrás, lá quando eu comecei minha carreira, os times de alta performance eram aqueles selecionados a dedo no mercado, com uma excelente certificação, com uma excelente graduação, uma excelente formação. A gente coloca todo mundo junto, coloca lá uma purpurina mágica e pum, time de alta performance. Mas não é bem assim, né? Acho que hoje todos os times precisam resolver alguma dor, algum problema. Seja do cliente, seja da empresa, seja daquele momento, seja daquele país, daquele planeta, né? Então, precisa resolver uma dor, precisa resolver um problema, precisa trabalhar junto, né? Se não tem time trabalhando junto, a gente não consegue formar uma equipe de alta performance. E trabalhar junto é muito difícil, né? A gente que lidera há muito tempo e trabalha com pessoas em contextos diferentes, a gente sabe que trabalhar junto é muito difícil. Ter pessoas diferentes, com skills diferentes, com realidades diferentes, é muito difícil. Então, se eu tenho um time que sabe resolver problema e que sabe trabalhar junto, para mim, é um time de alta performance. Todos os meus times foram times de alta performance? Nem todos. Mas eu consegui montar bons times ao longo da minha carreira, ao longo da minha história. Liderei muitas boas pessoas com as quais a gente conseguiu entregar vários projetos juntos. Então, por isso que eu considero, sim, tive bons times de alta performance, porque a gente conseguiu entregar juntos vários projetos. A base sempre são as pessoas e o relacionamento entre elas, né? Seja no trabalho, na vida pessoal. Um time de alta performance pode ser um casal, né? Um casal pode fazer um time de alta performance, uma família, em qualquer configuração que ela possa ter, né? Exato, eu acho que questão de conhecimento, de certificação, de currículo, vem mudando tanto a forma de educação, né? O que vale hoje, o que é importante hoje, a agilidade, a rapidez que as coisas vão mudando, é diferente do que foi lá atrás, né? É muito diferente, né? Os skills, tudo que é técnico, tudo que é aprendido, a gente consegue se adaptar e consegue ajustar ao longo de todas as mudanças. Agora, como você se relaciona com o outro, como você senta uma mesa, olha no olho e conversa, isso não muda nunca, né? Então, trabalhar junto, para mim, né? Resolver uma dor, resolver um problema, independente ela qual for, e trabalhar junto com consistência, né? Essa questão do coletivo, essa questão real da colaboração, para mim faz toda a diferença. E se relacionar bem e ter bons resultados quando o vento está a favor, a maré está a favor e tal, é uma coisa ótima, excelente, todo mundo tem que aproveitar, mas o desafio mesmo é conseguir alcançar bons resultados quando a situação é
adversa, né? E eu sei que você assumiu ao longo da tua carreira desafios, né, posições em empresas com situações difíceis de performance, de turnover, enfim, em vários indicadores. E você conseguiu reverter isso e alcançar bons resultados, excelentes resultados, sem que o cenário em si tenha sido diferente, né? Ou seja, não foi nada externo que mudou e fez aquilo dar certo. E sim, justamente, os projetos, enfim, a gestão que você conseguiu desenvolver junto com seus times. Tem alguma coisa além do que você já tenha dito que você acha que fez a diferença nesse sentido, em fazer um time se tornar um time de alta performance em um cenário adverso? Eu acho que é muito parecido, né? Tem muita relação com o que eu já falei. Eu liderei times e projetos muito diversos, com necessidades diversas, como você disse, expectativas diferentes, né? Já atuei em compra e venda de ativo, já criei ativo novo, fiz greenfield, já fiz expansão, já fiz transição, já gerenciei times, né? Fui focada em composição de time, gestão de pessoas, já fui para projeto que era crescimento em venda, já fui para reposicionamento de marca. Então, assim, cada projeto um desafio novo. Todos eles bem desafiadores, tá? Eu tô para te falar que eu gosto de um probleminha, sabe? Eu gosto de um probleminha, tem um negócio para resolver, tem uma dor ali, tem alguma coisa que precisa desamarrar. Eu gosto, eu me sinto bem, é um ambiente que estimula, tá? Então, tem a ver com a mudança, tem a ver com fazer diferente, tem a ver com o novo. E é por isso que eu acho que eu me encaixei tão bem em todos esses desafios, né? Porque todos eles precisavam de mudança, precisavam de fazer de uma forma diferente. Eu acho que tudo começa com um bom diagnóstico, tá, Gabi? Então, assim, assim, qual que era o modus operandi? Como você começa a atuar num projeto desafiador como esse, cenário diverso? Né? Primeiro, um bom diagnóstico, ouvindo todo mundo, ouvindo todos os stakeholders, né? Para cima, para baixo, para os lados, um contato aí 360. Depois, um bom planejamento somado à autonomia para o time executar, tá? Então, eu acho que a gente não tinha falado de autonomia ainda, mas quando você lidera, se comunica bem, mobiliza bem o time, mas não dá autonomia para ele executar, a gente tem um problema aí no produto final, na entrega. Então, eu acho que entrei no cenário adverso, tem um projeto desafiador, tem um bom time na mão, né? Faz um diagnóstico, ouve as pessoas, faz um planejamento, planejar é super importante, né? Mas mais do que isso, dá autonomia para o time executar. Eu acho que isso faz com que a gente consiga mudar esses cenários, fazer de forma diferente, testar. E outra coisa importante é não esquecer o histórico, não deixar de lado tudo que foi feito de bom, mas não ficar amarrado também no passado. Sabe essa questão de não ter medo de testar, não ter medo de mudar, vamos testar aqui, se não der certo, volta atrás. Essa coragem de inovar é super importante em projetos desafiadores. Porque se ele está desafiador, se ele está com problema, repetir o que vinha sendo feito, não vai dar certo, né? A gente Para pega... alcançar resultados diferentes, tem que fazer algo diferente, né? Exatamente. Então, pega o que foi feito de bom, não desconsidera histórico, porque sempre tem coisa boa para se aproveitar, mas, como você disse, eu quero mudar, preciso reverter um cenário, preciso fazer um turnaround, eu preciso fazer de forma diferente. Então, acho que... Ou uma mudança cultural, né? Às vezes não necessariamente precisa haver um cenário de crise econômica, crise financeira, mas uma necessidade de evolução, de mudança cultural, de fazer uma transição, e isso é sempre um cenário muito instável, né? E muito delicado. Eu acho que E se que aplica leva tempo, né? E que leva tempo. Cada um é um mudança cultural, cenário. né? Leva tempo. Mudança cultural e mudança de gente, né? De times, de expectativas com relação à pessoa, elas levam tempo, né? E Mudanças... uma coisa que, desculpa, Fer, uma coisa que é uma palavra importante que é o resultado de tudo isso que você falou, é confiança, né? A partir do momento que você dá autonomia, que as pessoas conseguem se sentir parte realmente daquela realização, tipo, eu fiz parte disso, o meu trabalho foi essencial para o alcance desse resultado. Que sensação boa de missão cumprida, de eu consigo, eu posso, e eu me sinto seguro porque eu sei que a minha líder, o meu líder confia em mim para isso. Acho que isso é essencial também, né? Isso tem a ver com a mobilização que a gente falou lá atrás, né? Eu falei, a proximidade, mobilizar é se comunicar bem, estar próximo e é gerar uma relação de confiança,
né? Se você não tem relação de confiança, você não mobiliza, você não entrega, você não faz as pessoas se sentirem parte, e as coisas ficam muito mais complexas. Com certeza. Fer, conseguir inspirar e conseguir criar times que tenham confiança entre si é parte de um princípio que o líder ou a líder ou os líderes, as líderes precisam, em primeiro momento, ter a sua própria autoconfiança, né? E aí, para se sentir confiante, para acreditar em si mesmo, a gente precisa ter um bom nível de autoconhecimento, né? Para saber o que fazer, como navegar, por onde transitar, se conhecer, enfim, se compreender. E aí a gente chega aqui numa outra etapa da nossa conversa, que é uma etapa mais íntima, mais pessoal, onde eu gostaria de te pedir licença para você compartilhar um pouco do teu processo de evolução pessoal, no sentido de autoconhecimento, tanto com relação a crenças, práticas, quanto com relação a hábitos, dicas, enfim, o que você puder compartilhar com a gente. Bem, essa é a parte difícil. Falar sobre a gente, falar sobre autoconhecimento é sempre um desafio, né? Eu acho que o exercício do autoconhecimento ele precisa ser constante, precisa ser feito todos os dias, porque a gente muda com o tempo, né? As nossas expectativas mudam, as nossas vivências mudam, a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas mudam, nossos comportamentos mudam e os nossos desejos também, né? Então, o que eu sonhava e desejava há 15 anos atrás é muito diferente do que eu sonho e desejo hoje, né? O que eu buscava de carreira lá atrás é muito diferente do que eu quero hoje. Por isso que a gente precisa sempre fazer uma atualização, um update desse processo de autoconhecimento, né? Aqui também entra a palavra aprendizado contínuo. Acho que a gente tem que se conhecer todos os dias, né? E tudo bem mudar, e tudo bem um dia querer uma coisa, outro dia querer outra, gostar de uma coisa e gostar de outra, não tem problema. Aceitar isso é o mais difícil. Às vezes eu olhava para trás e falava, eu sempre tive esse posicionamento, mas agora não sei, acho que eu não quero mais, acho que eu mudei. A primeira reação que você tem, você fala assim, caramba, não, gente, mas eu não sou assim. Pô, não, alguma coisa mudou. No meu caso, em determinado momento da minha carreira, dessa evolução, eu precisei procurar uma ajuda profissional, tá? Então, eu precisei procurar uma ajuda profissional para organizar as minhas ideias, organizar os meus sonhos, validando meus pontos fortes, validando as minhas fraquezas, validando quais eram meus impulsionadores, né? O que me fazia querer chegar lá, né? O que eu estava buscando, e também para setar, nesse momento, quais eram meus negociáveis e negociáveis, né? Porque eu acho que é muito estímulo, muita informação, a gente vai evoluindo, entra naquela roda e não para mais. E aí, de repente, fala, opa, preciso pensar, o que para mim hoje é negociável, né? Falando de vida, falando de carreira, o que para mim é inegociável? A partir do momento que eu busquei uma ajuda profissional para organizar essas ideias que já estavam aqui dentro, né? A gente sabe, autoconhecimento é sobre a gente, então já está aqui, a gente só precisa de fato organizar. Né? Quando eu coloquei no papel, falei, gente, o que eu tenho de muito bom? É isso aqui. O que eu tenho que, ok, eu preciso desenvolver, mas talvez nem seja necessário, vou focar nas minhas fortalezas, né? Isso aqui, você tem que ter o conhecimento. O que eu quero, né? O que quando eu olho para uma oportunidade, uma proposta de trabalho, um convite, o que me brilha o olho, né? E o que eu negocio, o que eu negocio. Quando eu coloquei isso sistemicamente no papel, minha vida mudou. Porque eu pude todos os dias olhar para aquilo ali e saber exatamente para onde ir. As decisões começaram a ficar mais fáceis, né? E isso precisa ser feito de tempos em tempos. Como eu disse, a gente muda, a gente evolui, a gente precisa atualizar esses termos, né? Assim como a atualização de contrato, que a gente geralmente tem que atualizar os termos, a gente tem que atualizar os nossos termos, né? De tempos em tempos e falar assim, o que eu negocio, o que eu não negocio mais. Então, precisei de uma ajuda profissional, sim, para dar uma organizada nas ideias, e eu exercito isso com frequência, né? Hoje, no meu momento de vida, o equilíbrio ele é super importante. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, sabe aquela pessoa missão dada, missão cumprida? Trabalhei muito, gosto de trabalhar, né? Deu uma missão, eu consigo concluir.
Gosto de entregar projetos, gosto de entregar bons resultados, sou uma pessoa focada em performance. Então, sempre fui assim. Mas de um tempo para cá, nessa nova fase, né, de maturidade, de experiência, com toda a vivência que eu tive, eu estou mais equilibrada, estou uma pessoa um pouco mais serena. Eu acho que a maturidade, ela é sinônimo de serenidade, né? Ela te traz uma tranquilidade para você tomar suas decisões, né? Mudei bastante meu estilo de vida, equilibrando vida pessoal com vida profissional. Tudo isso tem me ajudado a quê? A colocar essas ideias no lugar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Tudo está aqui dentro, mas você precisa colocar no papel para te ajudar a tomar as próprias decisões. E no que você acha que essa tua evolução no autoconhecimento influencia o teu estilo de gestão? O que mudou no teu estilo de gestão depois da tua maturidade? Eu acho que eu estou muito mais serena, né? Eu continuo focada em resultado, eu continuo querendo entregar o melhor, né? Não deixo, né? Eu continuo sendo uma pessoa competitiva, mas eu não sou mais tão agressiva, né? Eu era uma pessoa com tudo isso, mas bem agressiva, bem workaholic, bem vamos fazer acontecer. E aí você vai liderando o time, aprendendo com as pessoas, olhando ao seu redor, vendo a sua capacidade de comunicação e mobilização, vendo tanta coisa boa que você pode fazer. Fala assim, por que usar, né, de agressividade e não de serenidade para deixar as coisas mais tranquilas, para deixar as coisas mais leves e transmitir isso para as pessoas? Então isso foi uma mudança de estilo. Eu continuo sendo criativa, eu continuo sendo uma pessoa aberta, eu continuo sendo uma pessoa que trabalha muito, que gosta disso, continuo sendo muito focada em resultado, mas eu acho que eu sou uma pessoa hoje menos agressiva, não agressiva no mau sentido, mas agressiva de negócios, né? Mas muito mais serena, assim. Eu consigo sentar com uma pessoa hoje e passar tranquilidade. Antes, eu sentava com a pessoa e deixava ela mais ansiosa. Junto comigo, eu passava a minha ansiedade, né? Então, acho que a maturidade me trouxe essa serenidade que é super importante para liderar grandes times e fazer as pessoas fazerem felizes e as pessoas confiarem em você. Se você deixa as pessoas tão ansiosas quanto você, porque eu não estou falando que eu não sou ansiosa, não, eu sou ansiosa, né? Todos nós somos. Mas se você transfere sua ansiedade, né? Uma liderança transfere a sua ansiedade para o time, isso é muito prejudicial. Então eu aprendi com essa maturidade e com todo esse estudo e com toda essa evolução, com todo esse olhar para dentro e para fora, que é importante olhar para fora também, né? Conseguir transferir mais serenidade para o meu time. E você consegue alcançar resultados tão bons quanto você alcançava na época que você se considerava mais agressiva? Os mesmos resultados ou melhores, né? É impressionante, porque lá atrás eu conseguia medir muito por indicadores, né? Entregar resultado, bate meta, entrega, que legal, arrasamos, bola para frente. Qual é o próximo projeto? Hoje, além desses resultados ótimos que a gente consegue entregar, batendo meta, performance, eu consigo desenvolver e ensinar pessoas e eu consigo colher algo que não é tangível, sabe? Que é algo comportamental, que é uma gratidão, que é um carinho. Por todo lugar por onde eu passo, eu recebo tanto carinho, tanta gratidão, que isso para mim não tem preço, né? Eu acabei de passar por um projeto enorme, eu lidero quase 100 pessoas, né? Nessa empresa atual. Estava liderando quase 100 pessoas. E é tanto carinho todos os dias, tanta gratidão, tantas pessoas que vão fazer isso aqui, eu aprendi com você. E a gente não estava falando de meta, entendeu? A gente estava falando de como fazer as coisas. Então, acho que isso não tem preço. Foi uma característica que eu admirei em você. A gente acompanha pelas redes sociais a quantidade de pessoas que se tornaram amigas suas porque trabalharam com você, né? E seguiram sendo suas amigas e amigos, mesmo estando em empresas diferentes, lugares do mundo diferentes e tudo mais, né? Sem dúvida, uma grande conquista sua. Eu amo me conectar com gente, então acho que isso é bom demais, assim, seja no trabalho, seja fora dele, mas principalmente no trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, eu gosto de carregar as pessoas comigo, né? Então são reconexões reais, assim.
não só conexões profissionais. Sem dúvida, isso é totalmente perceptível. E você comentou que com a chegada da maturidade, com a evolução do seu estilo de gestão, a sua curiosidade não passou, né? Obviamente, eu sei que é uma das coisas que mais te move a ser uma pessoa cada vez melhor. E uma das coisas, um dos lugares aonde a sua curiosidade te levou foi o Texas, né? A gente conversou mais cedo que você já é uma veterana do South by Southwest, aquele festival de inovação, o maior festival de inovação do mundo no Texas. Aí eu fico muito curiosa para saber o que você viu lá esse ano, quais foram as tendências, as projeções que mais te chamaram a atenção, e se houve algo relacionado especificamente à gestão de pessoas, né, que tem a ver com o nosso mundo aqui na Ágil. Bem, eu amo South by Southwest, eu amo Texas, eu acho que eu virei fã de carteirinha de Austin, é uma cidade incrível. Esse é um dos maiores eventos de inovação do mundo, né? Ele reúne futuro, ele reúne educação, negócios, música, cultura e arte. Ele é realmente um lugar para você enxergar o mundo de uma forma diferente, para abrir a tua cabeça, para ampliar o seu repertório. Eu sempre busco ampliar o meu repertório, né? Independente do cenário, independente do contexto, independente do meu ambiente profissional. Eu acho que o nosso repertório ele pode ser do tamanho dessa caixinha ou ele pode ser do tamanho do mundo. Só depende da gente, porque hoje é muito fácil ampliar repertório. E esse é um evento que permite isso, né? É um evento, tem muitas trilhas, diferentes trilhas, e eu sempre recomendo sair um pouco do óbvio. Não ir para a tua área de atuação, não ir muito para o seu segmento, para poder vivenciar outros temas, se conectar com outras pessoas, para poder voltar com a cabeça assim fervendo, né? Cheio de ideias, cheio de perguntas, cheio de provocações, né? Agora em 2024, eu, obviamente, né, falando tudo isso, eu participei menos de coisas focadas em negócios, né, em gestão. Participei muito mais de coisas relacionadas ao wellness, música, cultura e arte, mas também participei de trilhas focadas em pessoas, né? E aí, né, participando dessas trilhas, você acaba se provocando com relação à gestão, né? Então, teve coisas super interessantes, né? Pautas e trilhas super interessantes, como, por exemplo, intimidade artificial, um dos temas, né? A gente falou sobre como as relações humanas e o avanço da inteligência artificial, né, vão conviver juntos e como isso está impactando as pessoas, né? O quanto isso tem tornado a gente menos exigente nas nossas interações, tem tornado a gente menos paciente com outras pessoas, né? E tem deixado o mundo muito mais estressante, né? As pessoas mais ansiosas, as pessoas mais infelizes, né? Com o avanço da tecnologia e principalmente o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Pessoas estão trocando relação com outras pessoas por robôs, né? Por máquinas. E por isso a gente falou muito dessa questão do perigo da intimidade artificial. E aí a gente faz sempre uma reflexão, né? Na vida e no trabalho. Como que a gente vem conduzindo as nossas relações, né? Outro conteúdo super interessante também, que realmente eu participo de tudo muito diferente para poder abrir cabeça, mas como você identifica e lida com o perfil de uma pessoa narcisista? Os narcisistas estão em todos os ambientes, né? Inclusive no seu ambiente de trabalho. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue identificar e não se contaminar? Então, a médica que trouxe esse conteúdo falou que o narcisismo é uma personalidade, né? E que é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Às vezes é tratado só como doença, mas não, ele é uma personalidade que é desenvolvida, inclusive. Então, são coisas sobre gente, sobre pessoas que você vai ouvindo e aprendendo e conectando, né, com as outras coisas, e aí no final do dia te faz um profissional muito mais completo, com um repertório muito maior para poder tocar o dia a dia, né? Então, para mim, repertório é o máximo. Esse ano eu não participei especificamente de trilhas de gestão, mas participei de outros temas e muito sobre pessoas.
Falou-se um pouco de trabalho remoto, falou-se um pouco de como as pessoas hoje estão realmente enfrentando o mercado de trabalho e a discussão de diversidade, né, que se está presente ou não, que são trilhas mais comuns, né, que a gente também tem discussões sobre isso aqui, mas trilhas bem diferentes também, como essa de intimidade artificial e como o perfil de um narcisista, que você acaba aprendendo, né, coisa nova, aprender todos os dias. Mas também participei de trilha sobre arte, cultura, música, qualidade de vida, psicotélicos, sex education, sobre sex tech, então uma indústria muito nova chegando, então um pouquinho de tudo a gente vê nesse festival, e é sobre isso, né? Ampliar o seu repertório para ser um gestor que sabe falar sobre tudo, se comunicar sobre tudo, opinar sobre tudo, que geralmente eu sou uma pessoa que tem um perfil bem opinativo, gosto de ter opinião, e para isso eu preciso, de fato, ampliar repertório e conteúdo. E para ser sempre criativa, né, Fer? Porque acho que a criatividade que hoje a gente está enaltecendo como uma das principais características humanas que dificilmente a inteligência artificial reproduza, ela é alimentada pela ampliação de repertório, né? E é o repertório tanto de conteúdo que você consome, novas coisas que você aprende e pessoas com quem você se relaciona, né? Então a diversidade está relacionada com a criatividade, não somente dos times, mas criatividade de cada indivíduo para solucionar ou para criar ou para reinventar qualquer coisa, né? Então acho que é super, super rico e super válido. Que bom, obrigada pelos compartilhamentos aí. Fer, estamos chegando ao final do nosso episódio. O papo tá uma delícia. Mas agora eu quero pedir para você imaginar, usar a sua criatividade para considerar que essa nossa conversa seja uma cápsula do tempo, que você vai poder revisitar sempre que você quiser ouvir sua própria voz, ou que você quiser que a tua voz chegue a qualquer pessoa do planeta. Que mensagens você gostaria de deixar, além de todas as que você já falou, registradas aqui, para você se ouvir daqui a um tempo ou para fazer chegar em pessoas que estejam em qualquer lugar? Uau, difícil. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que esse papo foi uma delícia porque ele passou por vários pontos de tudo que eu acredito, de tudo que eu sou, né? E de fato de tudo que eu pratico. Pensando numa cápsula para eu ouvir ou deixar como dica para as pessoas, eu deixaria 3 coisas muito simples, que é o que eu trago comigo, que é um pouco que a gente conversou, que é o que eu divido com os meus times, né? Então, se eu pudesse me ouvir lá no futuro, ou, né, se eu quisesse deixar essa mensagem para outras pessoas, o que seria? Primeiro, a forma como você se comunica muda tudo. Então, trabalhe a sua comunicação. Segundo, qual é o tamanho do seu repertório? Uma pergunta, né? Então, acho que o repertório também diz muito sobre quem você é, como pessoa e como profissional. E o terceiro, né, e super importante, é as suas escolhas e seus hábitos de hoje vão definir quem você é no futuro. Então, não desista. Acho que esse é o grande recado. Ai, que bacana, Fer. Muito obrigada. Obrigada por tudo, obrigada pela inspiração, pelo exemplo, pela generosidade em compartilhar tantas coisas da tua vida. Quero te agradecer muito pela participação, mas não só por isso. Quero te agradecer por existir, por ser quem você é e por poder ter a oportunidade de estar conectada com você e aprender tanto contigo. E sempre que você tiver algo novo, descobriu alguma coisa diferente, pensa, preciso contar isso na Agile Talks. Estaremos aqui à sua disposição. Que ótimo. Obrigada, Fer. Eu que agradeço o contato. Conversar com você, ter essas trocas super importantes, super válido, me enche de alegria, me enche de motivação. Conta comigo sempre. Adorei o papo. Obrigada, Fer. Enfim, chegamos ao fim desse episódio da Agile Talks. Você poderá rever e ouvir sempre que quiser nos nossos canais e plataforma no Spotify, YouTube e LinkedIn da Agile People Solutions. Muito obrigada, até o próximo episódio.